Beleza. Foi? Boa noite, gente, tudo bem? Meu nome é Lucas Benício, a gente teve um probleminha com o som aqui, mas já retomamos tudo certinho. E a gente vai hoje apresentar a quarta aula do curso de antibiótico-terapia. O tema vai ser abdômen agudo e infecções do peritônio. E lembrando que semana que vem vai ter mais uma aula, teremos aula todas as quintas-feiras, às 7h30, como sempre, até o dia 6 de agosto. E depois do dia 6 de agosto, a gente vai disponibilizar um pós-formulário, como todos já sabem, para o pessoal preencher para ter acesso ao certificado. Nesse pós-formulário também teremos um pós-teste para poder validar tudo certinho para vocês, tá bom? Para quem quiser também, o link para entrar no nosso grupo de Telegram e ter acesso a materiais e a poder tirar dúvidas também em relação às matérias do curso, o link está disponível no site da FMSA Brasil Positivo, que é FMSA Brasil com Z, positivo.wixsite.com. E eu também queria lembrar a todos, na verdade, dar um conselho para todo mundo colocar um despertador no celular, para não esquecer, todas as quintas-feiras, às 7h30, de acessar aqui o YouTube, para poder não perder nenhuma aula do curso. No mais, eu queria agradecer muito a presença de todos vocês hoje e aproveitem bastante a aula. Então, boa noite. Vamos começar a aula de hoje, no dia 25 de junho de 2020, às 19h30. É a quarta aula da nossa jornada de antibiótico-terapia. E hoje o tema vai ser, como o Lucas falou, a infecção relacionada a abdômen agudo e as outras infecções intraperitoneais. Boa noite, Rodrigo e Ilo. Espero que vocês estejam bem, felizes e dispostos. Está tudo bem aí? Tudo beleza? Obrigado aí, boa noite a todos. Obrigado, Bruno. Tá tudo certo. Boa noite a todos aí. Então vamos começar com o que há de mais importante para falar sobre abdômen. Abdômen, dor abdominal, é o capítulo mais difícil da medicina, disparado. Não há nada mais difícil do que dor abdominal. Nefrologia, neurologia, reumatologia, tudo isso é muito mais fácil. Infectologia, microbiologia, tudo isso é mole perto de um paciente concreto com dor abdominal. Dor abdominal é a parte mais difícil da medicina, sem dúvida. E eu introduzo a questão da aula de hoje, dando rapidamente um passo a passo da dor abdominal e passando já a bola para falarmos de antibiótico. Qual que é o passo a passo da dor abdominal, da avaliação do paciente com dor abdominal numa unidade de emergência? Você vai seguir 4 passos e nunca mais vai esquecer disso. São os 4 passos mais importantes para essa abordagem. 1. O paciente está morrendo ou não está morrendo? Se ele está, por exemplo, com sinais de sepse, de infecção sistêmica, de má perfusão tecidual, vai ser um contexto e uma escolha de antibiótico que nós vamos falar hoje. 2. Se ele não estiver morrendo, alivia a dor do cara. Dá um analgésico. Essa história de que analgésico mascara a dor abdominal já foi importante há algumas décadas, quando a gente não tinha um arsenal diagnóstico e terapêutico na nossa mão. Então, alivia a dor. 3, tá? Mulher em idade fértil, até que se prove o contrário, está grávida. Então, mulher em idade fértil está grávida. Exclua ou dê o diagnóstico de gravidez. 4, essa patologia é cirúrgica ou não? E aí, sendo ou não cirúrgica, também vai entrar a decisão de usar antimicrobiano. Então, relembrando, no primeiro passo, paciente morrendo ou não, a gente vai ter que pensar em usar antibiótico, e depois, cirúrgico ou não, a gente vai ter que pensar em usar antibiótico. Lembrando que eu estou falando de abdômen agudo. O que é abdômen agudo? Abdômen agudo é uma dor abdominal não traumática, iniciada de horas a dias e que faz o paciente procurar atendimento médico. Esta é a definição de abdômen agudo. O primeiro passo, a primeira bola, então, que eu levanto para o Rodrigo num paciente com dor abdominal, com abdômen agudo, que chega na emergência toxêmico, como e quando é a decisão de fazer antibiótico empírico, Rodrigo? Boa noite, Bruno, pessoal. Eu queria, inclusive, te parabenizar por um terceiro ponto, né? A mulher está grávida. Vou te falar isso antes, porque a minha esposa teve um abdômen agudo antes do nosso primeiro filho, e chegou e
chocou. Ela fez realmente um choque com pressão arterial média menor que 70. Chegou no hospital com a pele pegajosa, pálida, estava chocada. O cirurgião experiente que examinou ela, ele, antes de pôr a mão no abdômen, ele falou, isso é uma ectópica rota. E era uma gravidez ectópica rota. Então, muito bem pontuado, Bruno. O paciente que chega com abdômen agudo, o abdômen, como o Bruno colocou, é uma caixinha de surpresa. Eu não sei se esse paciente está simplesmente com cólicas intestinais, ou se ele tem uma colecistite, ou se ele tem uma apendicite, ou se ele tem uma diverticulite, ou se ele tem bridas, já operou o abdômen, tem um volvo, uma porção intestinal com sofrimento e perfuração. Eu não sei se isso é uma isquemia mesentérica, e pode não ser necessário antibiótico, ou pode já ter necrosado o intestino e estar com perfuração. Então, a partir do momento que eu tenho um abdômen agudo, a gente não espera sinais de febre para eu, ou taquicardia, para eu pensar em dar antibiótico. Se o meu paciente tem uma história de abdômen agudo, o exame clínico, o exame físico é um exame de abdômen agudo, provavelmente nós vamos dar antibiótico. Agora, se ele não está morrendo, como o Bruno colocou, dá tempo de eu fazer o hemograma, dá tempo de eu fazer o ultrassom, a tomografia, uma avaliação do cirurgião, para eu até tentar definir a causa daquele abdômen agudo, e se ela for infecciosa, definir qual esquema de antibiótico que vai depender em qual segmento do trato gastrointestinal está aquela infecção. É segmento alto, estômago, delgado, vias biliares, ou é segmento mais baixo, intestino grosso, sigmoide, reto. Então, se tiver um quadro infeccioso, eu vou ainda determinar qual é o sítio, se for possível, para determinar o meu esquema antimicrobiano. E se esse paciente não está morrendo, eu tenho tempo de fazer a propedêutica laboratorial, de imagem, e, se tiver disponível, uma avaliação do cirurgião. Porque, às vezes, esse paciente tem pode ser uma colectise, eu não vou dar antibiótico, eu faço os exames, o hemograma está ok, ele não tem febre, ele tem pedra, né, cálculos na vesícula, eu não vou operá-lo, eu não vou precisar entrar com antibióticos, os exames de sangue dele estão bons, ele não tem febre, ele está estável, ele está com cólica biliar. Né? Ou ele pode ter, no exame de imagem, uma vesícula hidrópica, ou seja, uma vesícula edemaciada, um hemograma com leucocitose, um PCR elevado, e é uma colecistite. Então, eu vou ter que dar antibiótico e, obviamente, será também um tratamento cirúrgico na grande maioria dos casos. A decisão do antibiótico passa pelo fato desse paciente ter um abdômen agudo e definir se ele está séptico ou não, se ele está morrendo ou não. Então, se eu tiver um paciente com abdômen agudo morrendo, pode ser uma isquemia mesentérica sem infecção, mas ele está muito grave, ele está morrendo, pode ser sepse. Às vezes você não vai conseguir diferenciar. Esse paciente vai estar taquicárdico, ele vai ter uma gasometria com lactato aumentado, ele vai ter um PCR lá em cima. Eu não sei se isso é infecção ou não, mas ele está grave, ele está morrendo, ele está instável. E se for por infecção, é uma sepse. Então, este paciente eu tenho que começar antibiótico. E aí eu vou começar antibiótico de amplo espectro, porque o Willo vai poder falar para a gente, mas de acordo com o segmento do intestino, se a gente for do estômago até o ânus, eu vou ter praticamente quase todos os micro-organismos possíveis de serem encontrados no ser humano. Então, diante de um paciente grave, morrendo, e podendo ser com um quadro infeccioso associado, eu vou ter que dar uma cobertura de amplo espectro. Gram positivo, gram negativo e anaeróbio. Gram positivo aeróbico, gram negativo aeróbico e gram positivos e gram negativos anaeróbicos. Qual o esquema que você daria, Rodrigo? Um esquema bom de amplo espectro? Qual antibiótico, dose? Aí você tem vários guidelines na literatura, da Sociedade Americana de Doenças Infecciosas, do Colégio Americano de Cirurgiões, Sociedade Europeia, e eles são muito semelhantes. A literatura de livro-texto também, ele vai ser muito semelhante. Um esquema amplo, se esse paciente
nós estamos falando aqui de um abdômen agudo comunitário. Então, eu quero, primeira coisa, deixar claro que a gente não vai falar de um abdômen agudo hospitalar, um paciente que fez uma determinada cirurgia, sei lá, uma hérnia, uma prostatectomia, uma colectomia por causa de câncer de cólon, e está complicando com uma infecção de sítio cirúrgico, com um abdômen infeccioso associado à assistência, ou seja, hospitalar, nosocomial. Não vou falar desses casos. Nós estamos diante de um paciente com abdômen agudo vindo da comunidade. Esse indivíduo, se ele estiver séptico, você tem que carregar a mão. Então, Bruno, um esquema que é muito recomendado, você pode lançar a mão da piperacilina com tazobactam, ou seja, uma penicilina com inibidor de beta-lactamase, porque boa parte dos anaeróbios e gram-negativos do intestino produzem penicilinase que vão neutralizar uma amoxicilina pura. Então, você pode dar o piperacilina com tazobactam, monoterapia. Alguns autores recomendam associar o metronidazol, porque a piperacilina com tazobactam, ela cobre muito bem o anaeróbio, mas não tão bem bacterióides. Então, o metronidazol pode estar associado junto aí. Se o paciente também tiver séptico, você pode pensar em dar um carbapenêmico, ou seja, eu estou indo para um beta-lactâmico que vai estar mais resistente à inativação enzimática que algumas enterobactérias, mesmo de comunidade, apesar de ser raro, podem estar produzindo. Eu posso ter enterobactéria de comunidade com produtora de beta-lactamase de espectro expandido ou produtora de beta-lactamase tipo AMP-C, que vão neutralizar cefaloporinas de terceira, de quarta, vezes, tazobactam. Minha chance de ter isso aqui na nossa epidemiologia, aqui em Belo Horizonte, é em torno de 8% de eu ter uma enterobactéria da comunidade produtora de beta-lactamase de espectro expandido, que eu teria que ir para um carbapenêmico. Se o meu paciente está séptico, eu não posso dar um antibiótico que eu tenha maior do que 5% de chance de errar. Então, eu posso entrar de cara com um meropenem ou um ertapenem. Então, eu vou começar do paciente grave. O paciente grave, que não é alérgico, que não tem alergia grave aos beta-lactâmicos, que não tem anafilaxia aos beta-lactâmicos, nós vamos usar carbapenêmicos, pode ser o meropenem ou o ertapenem, piperacilina com tazobactam, uma outra opção. Então, meropenem, uma opção, ertapenem, outra opção, piperacilina com tazobactam, outra opção. Posso usar também uma cefalosporina de terceira geração, que aí não vai cobrir anaeróbio, porque essas opções que eu dei anteriormente cobrem anaeróbio. Então, eu posso dar uma ceftrexona ou a cefotaxima associada ao metronidazol ou a clindamicina. Vamos preferir o metronidazol, porque a clindamicina, além dela selecionar resistência, hoje nós temos o problema da emergência de uma pandemia de infecção pelo Clostridium difficile, e a clindamicina é um dos grandes antibióticos que selecionam e emergem infecção pelo Clostridium. Então, ceftrexona, cefalosporina de terceira geração, com boa ação contra bactérias gram-negativas, boa ação contra streptococcus, mas ruim contra estafilococcus. Staphylococcus aureus, eu posso ter no intestino? Posso. Não é a regra numa infecção, num abdômen agudo comunitário. Então, ceftrexona com metronidazol. Meu paciente é alérgico grave à penicilina, ele tem choque anafilático à penicilina. Então, eu não vou usar carbapenêmico, eu não vou usar piperacilina com tazobactam, que é uma penicilina, não vou usar cefalosporina. Na anafilaxia, eu vou evitar qualquer beta-lactâmico. Em farmacodermias não graves, leves e moderadas, eu posso usar uma cefalosporina, um carbapenêmico, uma farmacodermia moderada, que seja penicilina ou até mesmo uma cefalosporina. Então, aí o que eu vou usar? Eu posso usar aminoglicosídeo, que hoje estamos usando com tudo por causa das Klebsielas produtoras de carbapenemase. Então, os aminoglicosídeos que vão ter uma ação muito boa contra gram-negativo, que são as grandes vedetes das infecções intraabdominais, mas eu tenho que cobrir anaeróbio, empírico. Se for infecção alta, eu não preciso cobrir anaeróbio num paciente sem fator obstrutivo. Mas eu não sei ainda, o paciente está grave. Então, aminoglicosídeo com metronidazol, eu tenho que cobrir o anaeróbio. Poderia ser aminoglicosídeo com clindamicina, mas faça a ressalva da clindamicina. Posso usar uma quinolona de terceira geração com atividade anaeróbica, moxifloxacino.
mas aí a gente já começa a ficar um pouco temerário nesse paciente grave usar a quinolona. Ô, Rodrigo, agora eu vou te perguntar uma coisa, na verdade mais pro Willo, né? Às vezes tem aqueles filmes da Índia, do trânsito na Índia, né? E tem lá aquele bando de carro junto, aí passa boi, aquela confusão toda. Bom, às vezes num quadro de abdômen agudo, você tem que levar o paciente para uma sala cirúrgica, tá? Para abrir a barriga, sem ter muita certeza de onde é esse foco. Por exemplo, um abdômen com sofrimento de alça, com ar fora da... Posso só complementar? Claro. Perdão, porque eu esqueci de falar. Eu falei do paciente séptico. Mas e o abdômen agudo que eu vou definir lá no pronto-socorro, que ele não está séptico, mas eu esqueci de falar do paciente não grave. Não, a gente vai falar disso depois. Tá, tudo bem. Não vamos esgotar o assunto, não. Tá bom. Então, assim, você pega esse paciente grave, esse paciente toxêmico, que tem sinal de sofrimento de alça, por exemplo, tem ausência de peristalse, distensão abdominal, muito líquido livre no abdômen, dentro do peritônio, ar fora de alça, visto na tomografia, e você às vezes tem que ir para o centro cirúrgico para abrir essa barriga, para controlar um foco infeccioso. E aí a pergunta que eu faço para o Willo é essa. Às vezes, quando você abre uma barriga nesse contexto, dá a sensação para o microbiologista que é aquele trânsito na China, na Índia, né? Que é tudo que é tipo de gente andando para tudo que é lado, você fica meio perdido. Qual é o papel do microbiologista, Willo, num cenário catastrófico desse, cara? Pois é muito pior, né, do que o trânsito na China, na Índia. A gente fala que não é nem uma microbiota, não, é uma fauna mesmo que vai ver. Tem de tudo quanto há. O nosso papel vai entrar principalmente nessa peritonite, na gente orientar uma coleta adequada do material, colher esse líquido peritoneal, a gente colocar esse líquido numa garrafa de hemocultura, ele vai positivar muito rápido, porque são várias bactérias. E o que acontece? Nós temos que nos preocupar não só com as bactérias aeróbicas, quanto, nesse caso, com as anaeróbicas. Elas serão muito importantes também nesse caso. O Rodrigo falou aí, né, você também complementou, o trato gastrointestinal é onde a gente tem mais bactérias no nosso corpo. E, por incrível que pareça, os extremos são os lugares mais colonizados que nós temos, então, tanto na região da boca quanto na proximidade do ânus e no trato gastrointestinal. Então, o que acontece, Bruno? Esse material tem que vir muito bem identificado. Por quê? Porque chega lá, vem líquido, coloca no balão de hemocultura. Na hora que esse balão de hemocultura ele positiva, eu vou abrir esse balão de hemocultura para ver o que tem lá dentro. Na hora que eu vou bloquear esse material, cresce bactéria de tudo quanto é lado. Então a gente tem que tentar direcionar, porque também não adianta. Já pensou em entrega para o Rodrigo lá um antibiograma com 7 bactérias com 7 antibiogramas? Não vai resolver nada. Então é a gente tentar direcionar para os principais patógenos que podem estar relacionados com esse quadro. Mas eu vou te falar que tudo começa numa boa coleta. E quando vai colher líquido acítico, a gente aumenta a sensibilidade quando a gente aumenta o volume. Então, por exemplo, a gente pega uma garrafa de hemocultura, eu posso colocar até 10 ml de líquido. Então, não precisa... eu colhi só 3. 3 ml vai ter uma sensibilidade muito menor que 10 ml. Então, é preferível... eu colhi 15 ml. Então, a gente vai colocar 10 ml em um balão e 5 ml em outro. E vai ser sempre variado. Eu dou preferência para o balão aeróbico. Eu colhi 4 ml, vai no aeróbico. Aí eu colhi mais de 10, então vai um no aeróbico, outro no anaeróbico. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aí tem um elemento aqui que não está na discussão, que é o cirurgião. Tá? Nessa hora entra o cirurgião. Qual é o papel do infectologista e do microbiologista na orientação do cirurgião? Porque vai ter um cirurgião lá, onde o foco principal dele vai ser a técnica cirúrgica para operar mais rápido, resolver o problema. E a gente aqui que está de fora, a gente está aqui preocupado com o inventário microbiológico. Como é que você conversa, como é que vocês se relacionam com os cirurgiões nesses momentos onde uma boa
Ixi, travou a fala do Bruno, Will? A alimentação, como o Will falou, é fundamental para a conduta clínica. Oi? Travou? Não, mas eu entendi. Deixa eu começar essa resposta, porque pelo menos eu posso falar que o infectologista tende a trabalhar muito de mão dada com o microbiologista. Eu não vou falar que isso é em todos os serviços, em todos os lugares, mas talvez seja a especialidade que mais esteja próxima do microbiologista. Então, o pessoal que está assistindo o curso aqui, que serão muitos aqui são estudantes e serão médicos, muitos serão cirurgiões, outros serão clínicos, serão endoscopistas, farão procedimentos, radiologistas, mas são mensagens que vocês têm que sair desse. Isso vai fazer diferença do trabalho que vocês vão exercer, independente da área, e vai beneficiar o doente, que é o nosso maior objetivo. Algumas mensagens muito. O Will já colocou. Qualquer médico que colha uma amostra clínica, um espécime para enviar para o laboratório, descreva bem de onde vem essa amostra. Faz diferença para o microbiologista saber se essa amostra é do delgado, ou é do intestino grosso, ou é da vesícula, ou é do estômago. Descreva se é um líquido, é o quê? É um líquido peritoneal? É um líquido funcionado de um cisto? É um pus de um abscesso? Onde estava esse abscesso? Na fossa ilíaca? Estava próximo das trompas? Estava próximo do ovário? Você pode fazer um microbiologista encontrar uma clamídia, uma gonorreia diante de uma DIP. Pessoal que está assistindo o curso, é fundamental que a gente tome um cuidado que na prática do dia a dia a gente não vê isso acontecer. Que o cirurgião às vezes faz o mais difícil, leva o paciente para o bloco, ele é anestesiado, entubado, anestesia geral, abre a barriga do paciente, faz uma cirurgia brilhante, maravilhosa, salva a vida, e não colhe a amostra de forma adequada, não descreve de onde que veio esse material, quais são as características desse material, qual é o quadro clínico, o que ele encontrou. 2 frases, 3 frases que ele vai escrever no pedido de exame para o microbiologista, que vai pegar aquele trabalho dele que foi 4 estrelas e virar 5 estrelas. Quem é que está se beneficiando? O paciente. Logicamente, a instituição e o seu nome como médico. Então, gente, sejam cuidadosos com a descrição do material e sejam cuidadosos com a forma de acondicioná-lo e encaminhe rápido. Se não der para encaminhar, o Will pode reforçar como deixar ele guardado para ser processado amanhã, caso não dê para ir para o laboratório hoje. Hoje, Bruno, nós infectologistas, a gente recomenda que para qualquer sítio de infecção, hoje nós estamos falando de infecções intraabdominais, mas para qualquer sítio de infecção que você consiga obter um bom volume de líquido, que você inocule no frasco de hemocultura, é uma boa prática. Qualquer sítio hoje, padrão ouro, referência do mundo, vai falar, qualquer infectologista, pesquisador, referência, que fala em congresso, que tem experiência com pesquisa e beira de leito, vai falar e inocule no frasco de hemocultura, principalmente o anaeróbico. Dê o anaeróbico como segunda opção. Volume é importante, não adianta você pôr 1 ml, 2 ml de líquido no frasco anaeróbio, ou aeróbico. Tem que ser no mínimo 3, 5, né, daí para mais, né? Na verdade, 5 para 3. Se você tiver um volume pequeno, pede o frasco de hemocultura aeróbico pediátrico. Então, pessoal, criem o hábito de usar os frascos de hemocultura para colocar qualquer líquido. Agora, coloquem no seu pedido que aquele material não é sangue. Você não está fazendo uma hemocultura. Você colheu um líquido abdominal, um líquido de um abscesso. Então, e descreva bem o quadro, de onde que está vendo isso. Vai ajudar vocês, mas principalmente o paciente. E é muito importante. Fragmento de tecido, gente. Existe um meio de cultura inespecífico, um meio de enriquecimento inespecífico, cresce fungo, bactéria, micobactéria, que chama tioglicolato. Custa centavos. Qualquer laboratório, qualquer hospital tem. Se não tiver, peça para comprar. Coloque, umedeça os seus tecidos nesse meio. Ele não resseca, vai ajudar na identificação microbiana. Às vezes esse paciente está tomando antibiótico, a chance de crescer é menor. Era essa a mensagem que eu queria passar antes para o Ilo. Rodrigo, isso aí que você falou é verdade. A gente tem que ter
esse trânsito, ele é muito importante, porque o objetivo é você chegar... Nós queremos chegar no diagnóstico. Às vezes eu chego num diagnóstico que não é provável, o pessoal está lá falando, Noilo, mas você gostou de... Quando eu chego no diagnóstico, eu entrego para o médico a resolução para ele resolver aquele problema. E o meu objetivo é esse, é não atrapalhar. E o Rodrigo falou aí muito bem, às vezes faz o mais difícil e a gente perde a oportunidade de fazer o diagnóstico porque não coletou o material. Às vezes tem o pensamento da coleta do material só para histopatologia e esquece que pode ter um processo infeccioso, que a gente, talvez a recuperação de um fungo seria muito importante. Então, uma actinomyces? Isso, uma actinomyces. Quando essa que o Rodrigo falou, uma DIP, eu só vou pensar em clamídia e Neisseria se falar que é uma doença inflamatória pélvica. Se não for, nós vamos perder a oportunidade de caminhar para esse diagnóstico, principalmente da Neisseria, que a Neisseria é um bicho terrível, assim, ela é muito fastidiosa, ela é difícil de crescer. Se eu resfriar a amostra, ela morre, ela sofre uma lise. Então, isso é muito importante. Mas o microbiologista tem que sair do laboratório e ir lá no bloco, e ir no CTI. Ele tem que conhecer, tem que ser uma parceria muito grande, não só com a Infecto, mas a Infecto anda de mão dada com o Serviço de Controle de Infecção, mas ele tem que ser parceiro do cirurgião, ele tem que ser parceiro dos médicos que estão ali no hospital e fora do hospital, na clínica médica, no consultório. Por quê? Porque a gente tem que ter essa boa relação. Eu vou contar para vocês aqui rapidamente o que aconteceu, não é nem de microbiologia. Eu estava no Risoleta e um médico chegou e falou, Nilo, eu queria que dosasse creatinina no líquido peritoneal. Risoleta, só para quem não sabe, é um grande hospital público aqui de Belo Horizonte. Nós estamos achando que nós estamos falando só com Belo Horizonte, né, Rodrigo? É porque o mineiro é assim, ele fica no meio de montanha, então ele acha que ele só está naquele miolinho de verde. Então, gente, quando bateu no laboratório, o laboratório falou, não fazemos esse exame, porque não existe padronização e não existe valor de referência. Eu vou entregar um resultado que não tem valor de referência. Aí eu escutei, eu fui lá conversar. Não, Ila, é porque a gente está para saber por quê. Eu quero sempre tentar resolver o problema. É esse o papel do laboratório, a gente quer resolver. Ila, eu estou querendo ver se está drenando urina na cavidade abdominal. Pronto, modificou completamente. Então, eu não vou nem fazer o exame, eu vou dosar e vou te falar se tem creatinina ou não. Então, você modifica, é uma questão de bom senso. Né? Mas eu falo que o bom senso só existe quando se tem conhecimento. Na ausência de conhecimento, não tem bom senso. Essa questão que o Rodrigo falou do frasco de hemocultura, o que acontece? Não adianta, a gente tem que, para favorecer o crescimento bacteriano, eu tenho que ter uma proporção de material clínico em torno de 1:10, ou seja, é uma parte de material clínico e 9 partes de meio de cultura. Se eu puser muito pouco, a probabilidade dele crescer é mínima. Se eu colocar demais, a probabilidade dele crescer também é mínima, porque eu coloco mais material do que meio de cultura que tem para esse micro-organismo crescer. Então, e só para exemplificar para o pessoal aí, porque o laboratório às vezes fica muito fechado, as pessoas não vão, o balãozinho de hemocultura é um meio líquido. E por que a gente gosta tanto dele? Para colocar esses materiais, vou chamar de materiais novos, tá, Rodrigo? Os líquidos corporais, né? Que a gente pode colocar tudo, do líquido peritoneal até chegar num líquido. Teoricamente, tudo que é estéreo, eu poderia colocar ali naquele balão de hemocultura. Ele é uma garrafinha e eu coloco um equipamento. E esse equipamento ele fica balançando, né? A gente fica homogeneizando esse material. E no fundo desse balão, ele tem uma membrana semipermeável a CO2. Quando a bactéria ou o fungo começa a crescer, ele libera CO2, o CO2 passa nessa membrana e forma ácido carbônico. E vira um indicador, ou seja, ele acidifica e o equipamento detecta. Então, quando a gente tem um líquido peritoneal, em torno de 5 horas, eu já tenho um balão positivo.
e eu já consigo falar para o médico qual que é a bactéria, a morfologia da principal bactéria que está ali. Eu já consigo ligar lá para o Rodrigo e falar, olha, Rodrigo, líquido peritoneal de fulano de tal tem bastonete gram-negativo e raros focos gram-positivos que eu estou vendo aqui em caixa. Então, o Rodrigo sabe que muito provavelmente tem uma enterobacteriácea e um estafilococo. Então, você já adianta. Não é uma... Eu não consigo identificar presuntivamente, mas a gente já dá um passo para auxiliar ao diagnóstico. Não, perfeito. E uma última complementaçãozinha aqui, isso que às vezes o aluno aí pode perguntar, e se eu não conseguir colher um volume grande? Porque hoje em dia vocês vão ver que os procedimentos guiados, as punções e drenagens guiadas por ultrassom e tomografia estão cada vez mais frequentes nos hospitais. Então, às vezes, o paciente tem uma coleção ali, tem janela, a gente fala, tem janela quando dá para fazer a punção guiada por uma tomografia ou um ultrassom. Às vezes o paciente está bem, está estável, não está séptico, nós vamos tentar fazer funcionar para propedêutica e às vezes para drenagem, para alívio. Mas muitas vezes está muito espesso aquele líquido, o ultrassonista me liga e fala, cara, eu consegui assim, colher uma mixaria, menos de 1 ml. Se você tiver um volume desse pequeno, aí acho que o Ilo vai poder falar melhor, aí eu acho, né, Ilo, que você coloca num frasco estéreo lá, anda o mais rápido possível para o laboratório, mas não adiciona mais nada, não. Isso que o Rodrigo falou, e nós esquecemos, muito importante, Rodrigo, o que acontece? O tempo recomendado é encaminhar esse material em até 2 horas ao laboratório. Se for um volume muito pequeno, mas ele for fluido, conseguir bem, a gente pode também usar um balãozinho de hemocultura pediátrica, que aí eu posso trabalhar com volumes bem menores. Por exemplo, eu posso trabalhar com 100 microlitros, 200 microlitros, meio ml já é um valor bom. Por quê? Porque a proporção de meio de cultura ela é bem menor. Então, são para coletas até 3 ml a gente pode usar esse balão de hemocultura pediátrico. E ele é tanto para aeróbicos quanto para anaeróbicos. Tá, última pergunta minha aqui. Essa é interessante. E se o cirurgião abrir a barriga do paciente e às vezes a perfuração foi precoce, às vezes ainda não formou? Eu estou falando assim, desde um caso de um abdômen agudo infectado, tá, pessoal? Que foi definido por uma indicação cirúrgica, porque ele tem um pneumoperitônio, tem um abdômen agudo, os exames laboratoriais estão alterados, e o paciente vai para a cirurgia, o cirurgião abre a barriga dele, não encontra abscessos, mas encontra fezes, cocô na barriga. Serve mandar isso para o laboratório, Ilo, ou não manda? Não manda, Rodrigo. Não vai servir para nada. Esse material aí não serve para nada. Tá. Essa é a recomendação. Então, olha só, pessoal. A gente começou do mais grave para depois entrar no menos grave, que é um assunto mais moroso. É muito comum, dentro da síndrome de abdômen agudo, e eu gosto muito dessa terminologia, de você definir dor em andar superior e dor em andar inferior do abdômen. E a gente sabe que a dor do andar inferior do abdômen, e que na história da medicina, há séculos atrás, a dor do lado era a dor da apendicite. Se você pegar há séculos atrás... Oi? No livro físico tem isso. A doença do lado, a dor do lado, era quase que uma condenação à morte. Eu estou falando da apendicite. E tem um caso também famoso na história de um médico que estava no Alasca, se não me engano, ou num lugar muito frio, que ele se deu o diagnóstico de apendicite e ele se operou de apendicite. Então, a apendicite, apesar de haver muitos trabalhos que tentam conduzir uma apendicite leve, entre aspas, com antibiótico e sem operar, a apendicite é uma patologia cirúrgica. Isso é quase que um consenso. Você vai ter algumas exceções que você trata com antibiótico. Existe na literatura tal da apendicite crônica, mas quando a gente fala de apendicite aguda, que classicamente é uma dor, é uma síndrome de abdômen agudo, que começa com uma dor visceral difusa, vai para a fossa ilíaca direita quando irrita o peritônio, causando uma dor somática, e você vai examinar, vai ver que tem um Bloomberg, um Rovsing, vai fazer uma tomografia e vai ver que tem um apêndice ali com borramento da gordura, espessado, ok. Nesse momento você
dá o diagnóstico e você indica a cirurgia. Essa cirurgia pode acontecer nas próximas horas, mas eventualmente se o paciente comeu, eventualmente se o cirurgião não está disponível, não é nenhum absurdo esperar 12 horas para esse paciente operar. Mas você opta, você tem que começar um antibiótico. E a pergunta que eu faço para o Rodrigo é, num caso de apendicite aguda, você define que é cirúrgico, o cirurgião fala assim, tá bom, doutor, interna no meu nome então e começa antibiótico. Em quanto tempo tem que entrar esse antibiótico? E qual o esquema antibiótico que eu posso fazer para uma apendicite aguda, Rodrigo? Então vamos lá, Bruno. As complicações infecciosas cirúrgicas intraabdominais, elas podem ser tratadas empiricamente, e aí tem uma recomendação que todo mundo vai achar muito estranha, e você pode manter o seu esquema antimicrobiano, mesmo que você identifique na cultura uma bactéria não coberta pelo seu esquema, porque isso são receitas, esses esquemas são receitas, e mesmo que você identifique uma bactéria não coberta, desde que o seu paciente esteja evoluindo bem. Então, o abdômen, se você definir que esse paciente seu tem um abdômen agudo, infeccioso, e que vai ter que ser operado, pode ser uma colecistite, a litiásica, pode ser, e aí nós estamos falando da apendicite, porque eu vou focar aqui na apendicite. O esquema antimicrobiano, você já vai começar com ele, porque o cirurgião vai operar, ele pode não encontrar nenhum material para mandar para a cultura, ou ele pode encontrar, pode identificar, pode não identificar, mesmo não tendo usado antibiótico, não tendo sido iniciado, pode não identificar, e você já tem protocolos bem definidos do esquema que você vai usar. Ali eu tenho que cobrir anaeróbio, especificamente no caso da apendicite. Na verdade, qualquer infecção que atinja o final do delgado, o intestino grosso do apêndice, né, tá ali no cepo, na primeira porção do intestino grosso, você vai ter que cobrir anaeróbio. E você vai ter que cobrir principalmente as enterobactérias, que são os bastonetes gram-negativos que fermentam glicose e são aeróbicos. Famosas enterobactérias, Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Providência, Serratia, Citrobacter, Enterobacter. Então, você vai cobrir esses micro-organismos com, normalmente, cefalosporina de terceira geração. Então, se este paciente não é alérgico aos beta-lactâmicos, ceftriaxona, ceftriaxona, que são cefalosporinas de terceira geração, associadas ao metronidazol ou clindamicina, faço ressalvas à clinda. Não é que não é para usar, mas com parcimônia. Aminoglicosídeo, gentamicina, amicacina, mais o anaeropsida, porque o aminoglicosídeo vai tratar exclusivamente gram-negativo. Então, vamos associar o metronidazol ou a clinda, ressalvas com a clinda. Posso usar também a ampicilina, que é uma penicilina pura, que todas as enterobactérias, todas não, mas a chance é quase plena das enterobactérias estarem produzindo uma ampicilinase. Então, eu não posso usar, não uso penicilina pura, mas eu posso usar uma ampicilina associada ao sulbactam, que é o inibidor dessas beta-lactamases por essas enterobactérias, ou a amoxicilina com clavulanato, né? Posso usar. Apesar de que, nos Estados Unidos, o Colégio Americano de Cirurgiões não recomenda o uso de clavulin nem de unacin para abdômenes agudos infectados, devido já à produção de beta-lactamases ampc ou de espectro expandido, já muito prevalentes na comunidade, que neutralizariam a ampicilina com sulbactam ou a amoxicilina com clavulanato. Na nossa realidade aqui, na nossa epidemiologia local, nós podemos usar a cefalosporina de terceira com o anaeropsida, podemos usar aminoglicosídeo com a anaeropsida, às vezes o meu paciente é alérgico, né, aos beta-lactâmicos, tem alergia grave, mas também podemos usar a ampicilina com sulbactam ou a amoxicilina com clavulanato. Para pacientes que não estejam sépticos, nós vemos ainda uma boa cobertura com uma prevalência de resistência a essas penicilinas com inibidores de beta-lactamase ainda baixa. Eu uso muito clavulin para apendicite, muito. Ótimo. Eu também uso. É o que eu mais uso. E você falou das ressalvas, duas perguntas. Uma,
Você falou das ressalvas da clindamicina, eu quero saber quais são. E segundo, você não falou em quinolona. Ciproflagil, um esquema clássico também para barriga. Você não está falando isso para poupar pseudomonas, para poupar quinolona? Me responda essas duas perguntas. É porque eu, como infectologista, trabalhei muitos anos com controle lá, trabalhei na parte de gerenciamento de antimicrobianos, estive à frente da gestão de antimicrobianos da rede Mater Dei, e a gente vê isso aí pelo mundo afora. Hoje a gente deve evitar o uso das quinolonas. Nós temos dois motivos para evitar o uso das quinolonas. As quinolonas foram drogas abusadas pelos médicos. Por quê? Porque são drogas realmente assim, muito boas. Você começou a ter muita resistência às penicilinas, cefalosporinas, essas enterobactérias produzindo beta-lactamases, tinha os pacientes alérgicos, aí surgem as quinolonas, que se distribuem bem em boa parte dos líquidos e tecidos corporais. Eu posso dizer, praticamente não penetram em sistema nervoso central. A princípio eram consideradas de baixa toxicidade, e você poderia usar para uma sinusite, para uma amigdalite, para uma pneumonia, para uma infecção de pele e partes moles, para uma infecção do trato urinário, para uma infecção intraabdominal, para osso. Absorve bem pela boca, né? Tem uma absorção oral excelente, né? Exatamente. Na verdade, absorve no estômago e no intestino. 100% da droga, né? Exatamente. A biodisponibilidade de 80% a 100%, dependendo da classe, da quinolona, né? Então, drogas muito boas foram abusadas por todas as especialidades médicas. Resultado, nós temos hoje prevalência de resistência de estafilococos, de pneumococo, de enterobactéria na comunidade altíssima no mundo inteiro. As nossas enterobactérias aqui do Mater Dei são, no mínimo, de comunidade, 20% resistente à quinolona. E associada a isso, detectou-se nos últimos anos a toxicidade neurológica das quinolonas, causando quadros de confusão mental, delírio, tonteira, levando a queda em idosos, problemas de memória. Tem até alguns trabalhos falando que pode acelerar alguns quadros demenciais, a tendinopatia com risco de ruptura de ligamentos, né, com dor articular, importante, mas principalmente as manifestações neurológicas, cefaleia, muita sonolência ou agitação. Convulsão, né? Então, Bruno, a maioria hoje dos guidelines, aí para os alunos que estão assistindo, principalmente os acadêmicos, residentes também, fica que a mensagem. Hoje, a maioria dos guidelines estão retirando as quinolonas das suas opções para infecções intraabdominais. Elas devem ser reservadas quando você não tiver outra opção, às vezes por uma questão de alergia, ou quando você identifica um micro-organismo, mas devem ser tratamentos mais direcionados pela cultura. Não usar quinolona tanto pela alta prevalência de resistência na comunidade, quanto reações adversas, e hoje o grande foco são as neurológicas. Essa é uma das questões pelo qual eu não citei. E você perguntou outra droga também que eu não sei. A clindamicina tem uma cobertura boa para os anaeróbios de intestino. Mas o problema hoje é que nós temos uma grande pandemia no mundo, que é pouco estudada, mas está entre os problemas de saúde nos Estados Unidos, na comunidade europeia, que é a colite pseudomembranosa causada pelo Clostridium, hoje chamado de Clostridioides difficile. Mudou de nome recentemente. Hoje é uma pandemia, tem-se um enorme gasto em saúde por causa da recorrência desse tipo de colite. O grande problema da colite pelo Clostridium são as recorrências, com grande morbidade e mortalidade. Os Estados Unidos chega a gastar próximo de 10 bilhões de dólares por ano para tratar Clostridium e suas complicações. A comunidade europeia chega a próximo de 20 bilhões de euros para tratar as complicações relacionadas ao Clostridium, ao Clostridioides, perdão. Então, qualquer antibiótico, o Clostridium, para você ter infecção, você tem que ter fatores de risco individuais seus, idosos, imunossuprimidos têm maior risco, mas pessoas jovens e saudáveis podem ter também. Mas você tem que ter fator de risco, estar colonizado com Clostridioides difficile, óbvio, tem que ter a bactéria, e tomar antibiótico.
para selecionar, para facilitar com que ele se instale, prolifere e assuma o seu comportamento invasivo quando ele produz a toxina. Que muita gente é portadora do Clostridium e ele não está produzindo a toxina. Qualquer antibiótico pode induzir a diarreia ou a colite pelo Clostridioides. Mas nós temos 3 grandes vilões: quinolona, cefalosporinas, principalmente as de terceira geração, e clindamicina. Então, dentro desse movimento da gente tentar reduzir a prevalência do Clostridioides, da colite membranosa no mundo, nós temos estratégias dentro das nossas instituições, nossas clínicas, consultório, para reduzir a prescrição dessas drogas, principalmente clinda. Ô, Ilo, na apendicite, a gente não lembra muito do microbiologista, né? A gente vai lá, dá o diagnóstico, opera, dá um clavulinho, a imensa maioria resolve e a gente nem lembra de você. Mas você tem alguma história que uma apendicite se desenvolveu de uma forma diferente e que a microbiologia deu checkmate ali, cara? Olha, Bruno, eu trabalho com a micro desde 2003. Eu nunca recebi um apêndice no laboratório. Vocês acreditam nisso? Nunca. Eu vou mandar para você um no Natal. Mas, Ilo, você sabe sim. Você sabe quando que o microbiologista, Bruno, entra na apendicite? Principalmente porque quando o cirurgião abre a barriga, ele vai classificar aquela apendicite 1, 2, 3, 4 ou 5. Classificação, esqueci o nome do pseudônimo lá dessa classificação. Bosniak, não sei lá. Agora eu esqueci, gente. Não, Bosniak é cisto renal. Não sei que ele tenha feito isso aí também. Não sei. Telefone. Enfim, ele classifica. E as apendicites que têm peritonites, o cirurgião operou numa fase mais avançada, lembrando que a apendicite é doença de pré-adolescente, né? Mas pode dar em qualquer idade. Mas não é uma doença de idoso, né? Abdômen agudo em idoso, apendicite menos provável. Mas quando ele opera, ele vê uma apendicite fase 4 ou 5, ou seja, já uma operação tardia, ele não vai muitas vezes colher a amostra, porque tem uma peritonite difusa. Ele poderia até ter colhido ali um fragmento de peritônio, alguma coisa, mandado. Mas na maioria das vezes, a apendicite, o tratamento, como nós colocamos aqui, é empírico. Já tem os protocolos, as recomendações, e vai funcionar para a grande maioria. Pode fazer isso. Mas o que acontece com esses apendicites fase 4 e fase 5? Frequentemente, elas ainda vão ter mais complicações. Formam um abscesso, formam alguns abscessos, o paciente estava melhorando, respondendo ao tratamento cirúrgico e clínico, ele volta a piorar, aí tem um abscesso, aí você punciona aquele abscesso e manda para o microbiologista. Por que o Ilo nunca viu? Porque esquecer de escrever que era um abscesso pós-tratamento de apendicite fase avançada. Pronto. Olha só. Não, fala aí, desculpa. Não, é isso. A identificação do material é tudo. Porque às vezes é o que o Rodrigo falou. Fez ali um aspirado do abscesso. Eu estou vendo uma seringa com o material lá dentro. E às vezes vem assim, abscesso intraabdominal. Alguma coisa desse sentido. Ou simplesmente punção de abscesso. Às vezes a gente corre atrás, consegue, mas na maioria das vezes não vem. E essa colocação aí, ela é muito importante. Não direciona o resultado, mas direciona o exame, para onde eu vou caminhar. Quais são... Eu quero deixar claro aqui que a cultura ela é direcionada de acordo com a possibilidade de quais bactérias vão causar lesão naquele local. Por exemplo, umorina. Eu não vou pensar em Neisseria gonorreia, mas se vier um suave uretral, eu já direciono. Então, é isso que é importante para a gente. Eu queria só falar o que o Rodrigo falou das quinolonas aí. Rodrigo e Bruno, é impressionante como que a gente vê uma altíssima resistência de quinolona nas uroculturas ambulatoriais e um predomínio com a idade. Quanto maior a idade, maior a resistência. Às vezes a gente pega, por exemplo, a enterobactéria. Rodrigo, você falou do Clostridioides. As
enterobacteriáceas mudaram para enterobacterales. Então, eles ficam fazendo sacanagem com a gente com os nomes desses bichos, viu? Das famílias e dos gêneros. Então, você pega, às vezes ela está sensível a Bactrim, está sensível a ampicilina, a moxacilina, cefazolina e resistente a norfloxacin e ciprofloxacin. Então, você vê que realmente nós tivemos um uso muito indiscriminado dessas quinolonas. E se a gente mudar de lado, a gente sai do lado direito e vai para o lado esquerdo. E no lado esquerdo é muito comum a diverticulite aguda, né? Com um perfil um pouco diferente, são pacientes que habitualmente têm dor há mais de 2 ou 3 dias, então eles procuram às vezes o médico no 4º, 5º dia de dor. São patologias que na maior parte delas o tratamento é com antimicrobiano sem cirurgia, claro, existem as diverticulites complicadas, mas a diverticulite aguda é a dor do lado esquerdo, tá na fossa ilíaca esquerda, e muito mais comum em pacientes com mais de 50 anos. Então, você que está se formando, que vai se formar daqui a um tempo, eventualmente você vai pegar um paciente de 40, 50, mais 50, 60, 70 anos, com uma dor abdominal embaixo do ventre, mais à esquerda, e com 3, 4 dias de evolução, vai ter uma leucocitose, uma PCR alta e irritação peritoneal no lado esquerdo. E aí, você vai ter que tratar essa diverticulite. O tratamento de diverticulite aguda, ele vem, tem algumas curiosidades, como, por exemplo, durante um tempo se suspendia a alimentação com sementes. Então, não era para comer tomate, porque postulava-se que o carocinho do tomate poderia entupir, entrar no divertículo e dar a diverticulite, mas não há evidência científica que isso funcione. Apesar das minhas críticas às evidências científicas, porque o mundo real tem a realidade nele, e às vezes o médico tem uma experiência com isso, e isso é muito importante, a gente tem essa história. Uma outra questão são drogas como a mesalazina, que não é um antibiótico, mas ele tem um efeito anti-inflamatório no cólon com divertículo. Então, a gente usa também drogas anti-inflamatórias. Mas também vamos usar os antibióticos. E aí eu pergunto para o Rodrigo, um paciente com uma diverticulite aguda, não complicada, que faz a tomografia, tem um borramento da gordura ao redor de um divertículo sentinela. Eu vou pensar nos germes exatamente iguais aos da apendicite? Isso mesmo, Bruno. Então, a gente fala de intestino grosso, né? Pegando do seco, colo ascendente, transverso, descendente, sigmoide e reto, ali os esquemas antimicrobianos para apendicite, às vezes o paciente tem uma lesão tumoral, perfurou o intestino grosso, né? Um adenocarcinoma de cólon, ou as diverticulites, os esquemas antimicrobianos ali para o intestino grosso serão os mesmos. Então, eu vou usar uma cefalosporina de 3ª geração com anaerobicida, eu vou usar um aminoglicoside com anaerobicida, eu posso usar também uma amoxicilina com clavulanato ou ampicilina com sulbactam. Aqui no Brasil, nós ainda podemos usar. Mas, lógico, sempre tente consultar a sua epidemiologia local, se for possível, né? Quinolona, como eu falei, está atendendo a sair dos protocolos, junto com a anaerobicida. Não ter seu uso moxifloxacino, que é uma quinolona de 3ª geração, com ação anaerobicida. Aí você poderia usar o moxifloxacino como terapia, com as ressalvas de tentar evitar as quinolonas. E lembrando que as diverticulites, né, Bruno, a tendência hoje, mesmo quando se detecta no exame de imagem uma pequena perfuração, se a gente tiver com o abdômen tranquilo, clinicamente estável, os exames laboratoriais não estiverem catastroficamente alterados, muitas vezes o próprio peritônio, o omento, pode bloquear aquela perfuração e você consegue tratar conservadoramente. Diferentemente de um apendicite que é eminentemente cirúrgico, as diverticulites, muitas vezes, tratamento conservador, mesmo com perfurações pequenas. E, Rodrigo, no Harrison, se você for ler o Harrison, eu gosto do Harrison, eu gosto do George Harrison, dos Beatles, é o meu Beatle preferido, e gosto do Harrison, que é o meu livro de clínica médica preferido. No Harrison está escrito que você tem um esquema inicial para diverticulite aguda, e no Harrison tem ali ciproflagil ou rocephin flagil.
cosefin-metronidazol, cipro-metronidazol. Ele fala, se em 48 horas não apresentar melhora clínica, acrescentar ampicilina para cobrir enterococo. Como é que funciona esse negócio aí, na prática? Vamos lá, né? O intestino, o estômago, na verdade, vamos falar aqui do... Não vou falar do trato gastrointestinal, porque é da boca ao ânus, né? Mas do estômago ao ânus, falando de abdômen, né? Nós podemos ter de tudo. O enterococo, ninguém sabe quando você identifica um enterococo num líquido ou num abscesso, numa coleção intraabdominal, se ele está participando ou não. O enterococo é um micro-organismo de virulência menor. E se o paciente estiver melhorando, você não está cobrindo o enterococo, porque nós temos aí, o Will pode falar para a gente, eu gostaria até que ele falasse, o antibiograma do enterococo é pequenininho. Assim, é lógico que você pode testar o número de drogas que você vai testar, mas o mínimo que você tem que testar para o enterococo é 2, 3 drogas, né, Ilo? O enterococo, a gente é de baixa virulência, se identifica numa pressão, eu não sei. Não sei se eu tenho que cobrir ele, ninguém sabe. Muitas referências recomendam não cobrir ele se o seu paciente estiver evoluindo bem, porque não se sabe qual é o papel dele naquele sítio de infecção, caso você o identifique. Mas tem essa questão, se não está melhorando, pense em cobrir enterococo. Agora, o problema hoje, Bruno, é que se o seu paciente não estiver melhorando, você vai pensar em cobrir enterococo. Na nossa prática aqui, a gente pensa no enterococo, mas a gente acaba pensando também em emergência de resistência durante o tratamento, principalmente das enterobactérias, e aí eu acabo também ampliando a cobertura para enterobactérias multiresistentes, né? Mesmo numa infecção de comunidade. Lembrando também que uma falha terapêutica pode ser devida à formação de um abscesso, que persistir o foco, e não necessariamente é um micro-organismo não coberto ou uma bactéria multiresistente. Agora, o sítio de enterococo, Bruno, o enterococo é mais prevalente no intestino delgado. Então, se eu tenho uma colangite, se eu tenho uma colecistite, se eu tenho uma pancreatite que está junto ali, que desemboca, inclusive, no duodeno, né? Tem o ducto Wirsung, ducto do pâncreas desemboca, junto com o colédoco ali na papila duodenal, se eu tiver um abscesso associado a uma pancreatite, eu tenho que pensar na microbiota do intestino delgado, do trato gastrointestinal superior. Ali tem mais enterococo, ali a chance de enterococo é maior. E tem um outro micro-organismo que às vezes a gente é pego de surpresa. E em pacientes graves, aqui no Mater Dei, às vezes a gente até começa junto com os antibacterianos, que é a cobertura para Cândida. Cândida em todo o trato gastrointestinal, mas infecções associadas ao trato gastrointestinal alto, Cândida e enterococo tem que estar no radar, e em pacientes muito graves, talvez você deva cobrir já de cara. Tá, deixa eu te perguntar. Tem um score, que é o Candid Score, né? Você pega o paciente em nutrição parenteral, que já abriu a barriga. Você usa esses scores para identificação de probabilidade clínica para Cândida? E aí eu pergunto para o Will em seguida também, em relação à experiência dele com Cândida como germe responsável por infecções intraabdominais. Usamos muito pouco o Candid Score. Existem outros scores de Cândida, alguns não validados. A gente pensa em sítio de infecção, porque o infectologista ele escolhe o esquema de antimicrobiano pensando na microbiota que causa infecção naquele sítio. Como a gente falou de pneumonia na nossa aula passada, principalmente, eu vou tratar pneumococo. Posso pensar no hemófilo, menos frequentemente é atípico. Então, para eu pensar em Cândida, eu penso em fatores de risco para Cândida. A gente usa pouco Candid Score. A gente pensa o seguinte: se meu paciente tem evidência de Cândida em outros sítios do corpo, pelo menos 2, por exemplo, ele tem candidíase cutânea e oral, eu já tenho 2 sítios com Cândida. É lógico que esse está no Candid Score, mas a gente pensa o seguinte: ele tem Cândida, ele está fortemente colonizado com Cândida, ele está até adoecendo de Cândida. Ele é imunossuprimido, ele está usando antibiótico de amplo espectro, ele fez cirurgia abdominal, ele tem nutrição parenteral, ele tem acessos vasculares centrais, internação prolongada, e onde que é o foco de infecção dele? Então a gente junta isso tudo.
Se eu pego um paciente para cândida, mas ele está séptico e ele tem uma pancreatite necrohemorrágica infectada, pode ser que com um abscesso, pode ser que eu cubra cândida junto com antibacterianos. Nós já fomos pegos de surpresa em pacientes que depois que funcionou o abscesso de pâncreas e estava só antibacteriano, o micro-organismo identificado foi uma cândida parapsilose. E você, Ilo, qual é o cenário que você identifica com o fungo responsável por uma infecção abdominal? Olha, nós já pegamos cândida em infecção intraabdominal em paciente usando bolsa de diálise peritoneal. Aí é muito mais até pela contaminação da própria pele, né, na fístula, uma colonização, uma contaminação, pode estar relacionado com a falta, inclusive, de uma higiene correta naquele local. Obstrução intestinal, a gente já teve casos de cândida, e ruptura, também quando tem o rompimento da alça, nós já tivemos casos de cândida. E em pacientes também, Rodrigo, pacientes que você tem com a bolsa procotada também aberta, a gente já pegou muita cândida também nesses pacientes. Fiquei feliz, tá, Rodrigo? Você está falando das cândidas, que eu gosto de fungo, você sabe disso, né? Eu sei. A cândida faz parte, né, gente? Faz parte da microbiota do trato gastrointestinal, do intestino grosso, né? Então, às vezes, a gente até vê uma solicitação que não é tão correta de pesquisa de fungos nas fezes. Pesquisa de fungos nas fezes, eles me perguntam, o resultado serve para quê? Assim, eu não consigo visualizar um resultado para... Se tem, pode ter mesmo. Se não tem, às vezes eu não vejo, porque elas não estão predominando, a sensibilidade ali não é suficiente. Em relação ao que o Rodrigo falou do enterococcus, eu queria falar que nós, na microbiologia, nós temos padronizações. Até o final do ano passado, uma padronização que a gente seguia muito para a realização do antibiograma era uma padronização americana do CLSI. A partir desse ano, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, determina, ela fez um decreto que os laboratórios de microbiologia do país devem utilizar a padronização derivada da padronização europeia, que é chamada de EUCAST. Então, os alunos, é legal depois eles entrarem no site da padronização brasileira, chama BRCast. Só jogar BRCast que você vai achar tudo que tem. Para a gente ver quais os antimicrobianos que nós utilizamos para cada bactéria que nós podemos testar, qual que é o esquema terapêutico adequado para aqueles pontos de cortes que nós utilizamos, porque não adianta nada. Está usando um esquema completamente diferente do que é padronizado. Então, como que eu vou ter uma referência? Eu não consigo referenciar. E aí o Rodrigo falou do antibiograma do enterococcus, o antibiograma é pequenininho mesmo. Nós temos ampicilina, basicamente, tem Equivan. Basicamente, são essas as drogas testadas. Né? E às vezes a gente tem, né, Rodrigo, aquela reclamação do laboratório, mas você só testou isso? É porque só tem isso. Então tem muito pouca coisa. Às vezes não inventa. A gente pode... Oi? Interromper, porque eu vejo muito antibiograma, laboratório soltando antibiograma errado de enterococo e induzindo o médico a erro. Por exemplo, aí vem lá testado ciprofloxacino, sensível. Aí o médico prescreve. Não deveria ser lançado este resultado no antibiograma, porque o cipro não tem ação nenhuma contra enterococo, mas o laboratório lançou. Então, se o médico não tiver um conhecimento mínimo, ele vai prescrever um cipro para tratar uma infecção por enterococo e não vai ser eficaz. Rodrigo, eu vi um antibiograma que não era de enterococcus. Eu já vi vários onde que tem. É porque tem muito laboratório que usa um antibiograma que é padrão. Ele usa aquilo ali para todo mundo. E esse que é o grande problema. Nós temos, cada bactéria tem o seu antibiograma. E os
antimicrobianos que nós utilizamos, eles mudam de acordo com o sítio. Se eu estou trabalhando com o material urina, o antibiograma é diferente de um líquido peritoneal. Né? Eu tenho que pegar antimicrobianos que têm ação naquele local. Senão, é igual o Rodrigo falou, eu estou induzindo ao erro. Outro dia eu me deparei com a Pseudomonas aeruginosa, que tinha uma cefalosporina de primeira geração sensível no antibiograma, com amoxicilina e ácido clavulante sensível. Ou seja, não tem a mínima condição. A gente tem que ter isso aí em mente. Lá no site do BRCast tem as resistências intrínsecas, que elas são muito importantes para os meninos que estão estudando medicina aí, é muito importante saber. Então, por exemplo, o enterococcus, ele é resistente intrinsecamente a cefalosporinas. Então, é importante saber, porque senão a gente pode querer fazer associações. Olha, se ele é sensível à ampicilina, a uma ceftriaxona, que é uma cefalosporina de terceira geração, ele vai ser sensível também. Não, ele é resistente a todas as cefalosporinas. Então, são esses conhecimentos que nós temos que ter, que são muito importantes. E às vezes o médico liga. Olha, eu queria que testasse sulfametoxazol trimetropin. Olha, infelizmente não posso testar, por quê? Porque o enterococcus, se eu testar todo, vai dar resistente. Já é intrínseco. O pessoal hoje gosta muito da fosfomicina. Então, a fosfomicina, Rodrigo, que ela tem até ação para enterococcus, pelo CLSI, a gente tinha padronização. Pelo BRCast, não tem mais. Então, nós não vamos mais poder liberar o resultado da sensibilidade da fosfomicina frente ao enterococcus. Nem se eu te ligar lá no laboratório e pedir? O bom relacionamento é tudo, né? Ô, Bruno, posso fazer uma pergunta para você? Pode. Bruno, é uma pergunta mesmo. Se você tiver um paciente com estamos falando aí de abdômenes agudos, infectados, independente de ser cirúrgico ou não, e você detectar que esse paciente tem uma policistite ou uma odenite, onde que eu estou querendo pegar nisso aí? Ou uma colangite, mas sem gás. O exame de imagem não viu gás na árvore biliar. Então, você tem uma colangite sem gás, ou uma colecistite, ou uma duodenite. Ou seja, eu estou falando aqui não mais do intestino grosso. Estou falando do trato gastrointestinal mais alto. Você cobre anaeróbio? Você associa anaeróbio para essas infecções? Tá, então, olha só, via biliar, eu tenho pavor de via biliar, né? Porque é um tecido amplamente vascularizado, você tem uma porcentagem grande do sangue que passa ali, e as sepses de via biliar, elas são catastróficas. Os meus cuidados com via biliar é sempre pescar se tem alguma obstrução, né? Isso aí vai acontecer, e eu cubro anaeróbio, cara. Eu cubro anaeróbio e cubro enterococo também. Eu adoro para via biliar o Nazim. Eu adoro fazer amp com subactam, sabe? Exatamente. Amp com subactam pega o enterococo, pega anaeróbio, enterobactérias, de um paciente sem fator de risco para bactéria multiresistente. Eu estou te perguntando isso, porque quando a gente vai na literatura, né, em teoria, a gente não precisaria cobrir o anaeróbio numa duodenite, por exemplo, ou em toda colecistite. Mas na prática, e eu me incluo nessa, ninguém tem coragem. A gente na prática, a teoria é outra, né? A teoria é outra. E cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Exatamente. E aí, o que acontece? O que eu estou querendo falar para os alunos? Tem de tudo no trato gastrointestinal. Tem Staphylo aureus. Eu já tive complicação infecciosa intraabdominal que identificou Staphylo aureus em abscesso intraabdominal. Staphylo aureus, germe de pele. Né? Que às vezes pode causar uma pneumonia e tudo, mas ok. Tem Streptococcus. Tem Streptococcus sanguis. Acho que é o sanguis, não é o Hilo? O Streptococcus parasanguis. Sanguis. Então, assim, tem Cândida, tem Enterococo. Mas quem são as grandes vedetes da intraabdominal? O fato é que os esquemas antimicrobianos são principalmente direcionados para duas famílias, né, de bactérias. Os anaeróbios e as enterobacteri... Não é mais... Enterobacterales. E as enterobacterales. Aprendi uma hoje. Muito bom. Então, o nosso foco está muito em cima das enterobacterales, que são gram-negativos, aeróbicos, que fermentam glicose.
Então a gente dá essas coberturas cobrindo ela e para anaeróbico. Agora, eu posso ter uma infecção por uma pseudomonas? Eu posso ter pseudomonas no meu trato gastrointestinal? Posso. Eu posso ter um acinetobacter? Posso. Cândida? Não é isso. Rodrigo, só para a gente caminhando aqui para os 15 minutos finais, eu queria falar um pouquinho de via biliar e das peritonites bacterianas espontâneas no cirrótico. Aí é um contexto já dentro de uma patologia. Mas antes, só resumir essa última meia hora, eu acho que fica aí a informação de que uma apendicite de comunidade, uma diverticulite, não vai ser por fungo, tá? Então, se você não vai cobrir fungo para apendicite, colecistite, diverticulite. E o que a gente falou também, que algumas bactérias, como o enterococo, eles já são naturalmente resistentes à clavulina, amoxicilina com clavulanato, por exemplo. Então, você tem que saber, por exemplo, que uma pseudomonas também não vai ser tratada com uma cefalosporina, com uma ceftraxona, com uma cefalexina, entendeu? Então, o conhecimento básico dessa resistência é necessário para a interpretação de qualquer antibiograma. Você não pode olhar para a bactéria e esperar aquela lista de antibiograma que vem, por exemplo, nas enterobactérias. Tem todos os antibióticos que você conhece, tá? Para um enterococo, para uma pseudomonas. Então, o conhecimento de microbiologia que a gente tem lá no primeiro e segundo ano de faculdade, alguma coisa daquilo tem que ficar. Tá? Não acho que aquilo é só chato, não. É chato, sim, muita coisa, mas não é tudo que é chato, não. Tá? Em relação à via biliar, eu acho que a via biliar é muito vascularizada e na literatura e na minha experiência é um ambiente onde a hemocultura tem um valor importante, por exemplo, na colangite, menos na colecistite. Tá? Então, o que eu queria perguntar para vocês infecção de via biliar, um tecido vascularizado, existe a diferença da colecistite aguda, onde não há interrupção de fluxo de bile, mas na colangite, que pode ser, por exemplo, pela mesma causa que a litíase, você tem um cálculo que sai da vesícula, impacta no colédoco, obstrui a via biliar e aquilo ali vira uma catástrofe, tá? Que tem que drenar de urgência e começar antibiótico. Quais os esquemas antimicrobianos? Você já deu uma antecipada nisso, mas quais são os esquemas antimicrobianos que penetram ali nas doenças de via biliar? Como é que a gente usa isso? Depois, para o hilo, como é que é o rendimento das culturas em doença de via biliar? Mais uma vez aí, os beta-lactâmicos, falando de penicilinas e cefalosporinas principalmente, estou falando aí, né, não estou falando de um paciente de infecção nosocomial ou paciente chocado, que às vezes a gente tem que ir para um carbapenêmico, que também é um beta-lactâmico. Mas eu vou falar das penicilinas e cefalosporinas, que são beta-lactâmicos. Mais uma vez, elas são as estrelas aí das nossas escolhas. E se eu for usar uma penicilina, uma ampicilina ou uma amoxicilina, pelo fato de eu ter que cobrir enterobactéria, que a chance é grande de ter resistência à ampicilina pura, por produção de ampicilinase ou amoxicilinase, eu vou dar amoxicilina com clavulanato ou ampicilina com subactam. E cefalosporina. Em teoria, eu poderia usar uma ceftraxona pura. Existe alguma recomendação, mas na prática a gente acaba associando com metronidazol. E alguns autores recomendam associar com amoxicilina ou ampicilina para cobrir o enterococo. Porque, como o Ilo colocou, a ceftraxona não tem, ou cefotaxima, qualquer cefalosporina de terceira, de quarta, de primeira, de segunda, de quinta que tem hoje, né? Mas de quinta a gente não usa para abdômen. Rotineiramente não. Então, qualquer cefalosporina não tem ação contra enterococo. O enterococo tem no intestino grosso? Tem, mas tem no delgado também, principalmente. Então, tem alguns autores que defendem cefalosporina, algumas referências, né? Ampicilina e metronidazol. Ceftraxona para eu cobrir as enterobactérias, porque a ampicilina pura, boa parte delas já produz ampicilinase, mas não cefalosporinase de terceira, vindo da comunidade. Então eu dou ceftraxona, dou a ampicilina para pegar o enterococo, que é um micro-organismo que você tem que pensar ali em trato gastrointestinal alto, vias biliares, aí que eu foco. E o anaeróbico. Mas eu poderia também dar só ceftraxona com ampicilina? Poderia. E posso dar também a ampicilina com subactam, porque aí o subactam agregaria aí a possibilidade grande de eu
suplantar a produção da ampicilinase. E eu continuaria cobrindo o enterococo só com ampicilina. Eu só preciso da ampicilina pura para cobrir o enterococo. Então, posso usar também um aminoglicosídeo com metronidazol e associar a ampicilina? Gentamicina, ampicilina e metronidazol? Posso. Quando nós estamos falando de vias biliares, eu já estou me preocupando mais com o enterococo quando eu estou falando de diverticulite e apendicite. Mas os esquemas são muito semelhantes. Se eu der o Nassim puro, eu trato ali a via biliar, trato a apendicite, trato a diverticulite, trato a colecistite. Se eu der ceftriaxona com metronidazol, eu trato todos esses sítios. Mesmo sem ampicilina, não estou errado para vias biliares. Mas tem muita gente que, pensando em via biliar, já vai para o enterococo. E a gente vê isso com frequência, viu, Bruno? Recentemente nós tivemos 2 casos de enterococos em colangite, em pacientes por causa de cálculo de via biliar e enterococo. E nós tivemos um enterococo que era vancomicina resistente, ou seja, ele era um VRE, que é o enterococo resistente à vancomicina, e era Faecium. O enterococo Faecium, o Willo pode falar, ele tem uma chance maior de ser resistente à ampicilina. Então eu não tinha nem vanco nem ampicilina, as 2 principais opções, um glicopeptídeo, vancomicina, e uma penicilina para tratar o enterococo. Nós tivemos que trocar para linezolida, quase perdemos esse paciente, por causa de colangite por enterococo. Só me corrigir aqui, eu falei há alguns minutos assim, porque o enterococo é naturalmente resistente a clavulin. Não era clavulin que eu queria falar cefalosporina, tá? Isso, perfeito. E esse rendimento de cultura para via biliar? Você não pede uma hemocultura para uma apendicite, você não pede para uma diverticulite, mas para uma colangite você pede. Como é que funciona isso? Como é que é a sua experiência com isso? Uma sensibilidade muito baixa, Bruno. Não sei se você tem experiência melhor aí, mas uma sensibilidade muito baixa, mesmo você aumentando o número de hemoculturas, a sensibilidade dela é baixa. Eu vou te falar que ela é inferior a 10%. Nossa senhora, eu tinha a impressão que era maior. A gente identifica muito, Bruno e Ilo, quando complica, quando forma abscesso. E aí o cirurgião ou faz uma punção guiada por ultrassom, por tomografia, ou faz a intervenção cirúrgica, que seja por videolaparoscopia ou cirurgia aberta, e aí ele coleta direto da coleção infectada. Na hemocultura, então, para esses processos intraabdominais, inclusive a colangite, o rendimento é ruim, então, né, Ilo? Muito ruim. Muito ruim. A gente tem que entender também que a gente, para pegar uma hemocultura positiva, a gente tem que pegar, ter a sorte de pegar a bactéria circulando. Então, depois nós ainda vamos discutir mais para frente a questão da hemocultura. Tem até um momento ideal que ela deve ser coletada. Então, isso aí é bem importante. Mas, infelizmente, o rendimento é muito baixo. Eu queria fazer uma complementação sobre a colocação que o Bruno fez, da importância, né, do médico saber essas resistências intrínsecas, né, o ler. Eu falo que a gente não deve ler, nós devemos interpretar o antibiograma. O antibiograma, ele é interpretado, ele não é lido, eu não leio aquilo ali, não. Esse conhecimento, ele é muito importante. Por quê? O que é um exame? É um teste. O teste é uma pergunta. Então, quando o médico ele solicita uma cultura, ele tem que esperar um resultado de acordo com a epidemiologia que ele conhece. E ele tem que interpretar, entender, porque senão todo o resultado que chega, ele aceita e não, leio aquilo ali, está sensível a isso, eu vou tratar. Não é assim, o Rodrigo colocou aí muito bem. Esse antibiograma ele tem que ser interpretado. E sempre ter esse conhecimento. Eu devo solicitar se eu souber interpretar e esperar um resultado. Porque eu tenho que saber criticar aquele resultado. Beleza. Olha só, para a gente fechar, a gente tem mais 7 minutos aqui. Existe um cenário da prática médica, dos hospitais gerais, dos hospitais universitários, eu acho que isso é maior, que é a PBE, a peritonite bacteriana espontânea. O que é a peritonite bacteriana espontânea? É uma peritonite que acontece num paciente cirrótico, que tem líquido acítico, e esse líquido acítico ele é infectado, postula-se que por uma translocação bacteriana, que a bactéria sai do tubo digestivo e vai para esse líquido.
Aí eu te pergunto, o que é a translocação bacteriana? Isso aí existe mesmo ou é invenção nossa? Não existe mesmo. A bactéria, principalmente quando você faz obstrução, ela sai do local, passa pela parede, cai nos vasos sanguíneos e ela cai no peritônio. Isso aí é real. É uma coisa que acontece, é uma característica que esses micro-organismos têm. E não é só bactéria, não. Levedura, principalmente levedura do gênero Cândida, também faz translocação. Então, vou tentar explicar de uma forma mais fácil. Elas caem do local para tentar invadir a corrente sanguínea para ir para outros locais. Basicamente, é isso que é a translocação bacteriana. E obstruções favorecem essa translocação. E o que acontece no líquido ácido? Por que essa translocação não acontece no abdômen normal? Porque no meu peritônio, que é uma cavidade virtual, tem ali alguns ml de líquido. Por que essa bactéria não consegue entrar nesse peritônio sem líquido e quando tem ascite por cirrose, ela infecta? Aí vai estar relacionado, vai estar relacionado sistema imunológico, composição do líquido acídico, isso tudo. Se você tiver alteração da composição, ele vai se transformar num meio de cultura. E isso vai favorecer o crescimento bacteriano ali naquele local. E eu acho que isso pode ser considerado um quadro sindrômico. É a síndrome de peritonite primária relacionada ao paciente cirrótico. Então, tem sem dúvida. E nesse paciente, Rodrigo, a gente tem até relatos, inclusive, de micobactéria causando esse tipo de... como agente etiológico. Uhum. Pois é. E olha só, se a gente for pegar o guideline, e aí isso aí está na boca de todo o interno, de todo o aluno que já passou pela hepatologia, pela clínica, enfim, pelas especialidades clínicas, que o paciente com peritonite bacteriana espontânea, que o diagnóstico é dado com uma paracentese diagnóstica e tendo mais de 250 células polimorfonucleares naquele líquido, você faz ceftriaxona. Eu acho que eu acho que é uma das únicas condições que eu me lembro de cabeça que o antibiótico é um só, mais ou menos. Claro que você pode usar outro antibiótico, uma quinolona. Mas por que ceftriaxona e por que não precisa cobrir anaeróbio? Como é que é esse contexto da PBE? A grande questão da PBE é porque aí é estatística, é epidemiologia. Porque quem transloca é enterobactéria. Então, estatisticamente, é quase certo que o micro-organismo que vai translocar vai ser uma enterobactéria. Aliás, uma enterobacterale. Que é eu vou ficar batendo essa tecla por causa de questões didáticas para os alunos. Um bastonete gram-negativo, fermentador de glicose, aeróbico. Então, é porque já é previsto qual é o micro-organismo que vai translocar. Não vai ser anaeróbio. Né? Como o Willo falou, tem as exceções, como tudo em medicina, mas classicamente serão as enterobacterales. E também está relacionado com a população, né, Rodrigo? A população dela ali no trato gastrointestinal. Sim, é verdade, Willo, muito bem colocado. Beleza, pessoal, acho que a gente termina aqui em ponto esse módulo aí de infecções intraabdominais. Falamos das principais do contexto da sepse, doente grave que vai para o centro cirúrgico, e eu acho que dos principais sítios onde há uma decisão de antibiótico, que é a apendicite, diverticulite, via biliar. É claro que resumir isso em 1h30 é uma tarefa difícil mesmo. A gente pretende em breve fazer alguma coisa mais detalhada sobre esses assuntos, mas eu passo a bola agora para o Lucas, agradecendo a presença mais uma vez do Willo e do Rodrigo, e me despedindo de vocês. Eu queria só dar uma sugestão aqui, lá no grupo do Instagram, nós colocamos 2 livros lá, que é o Antimicrobianos para o Clínico, o do Walter Tavares, que eu e o Willo já lemos ele todo, juntos quase, né? E o Microbiologia Médica do Murray. O Willo tem até uma outra sugestão de um exame, de um livro de microbiologia para o clínico. Eu queria colocar aqui para os alunos que leiam esses livros como se você fosse ler um livro de literatura, uma leitura de cabo a rabo mesmo,
O Microbiologia Médica do Murray é um livro grande. Lógico, lê ao longo do tempo, não tem pressa. Mas isso vai te dar as bases para você poder depois entender os guidelines, as recomendações de terapia para cada sítio de infecção, para pneumonia comunitária, para sinusite, para apendicite, para abdômen agudo e por aí vai. Vai fazer toda a diferença para o resto da vida médica de vocês. Ter uma boa base de microbiologia para saber interpretar o resultado microbiológico e vai dar uma boa base para entendimento dos antimicrobianos. Então, leiam o livro do Walter Tavares e o Microbiologia Médica do Murray, mas o Willo tem um que ele gosta mais, não sei se você quer sugerir e depois jogar lá no grupo do Instagram, Willo. Eu gosto muito do livro, que ele é muito didático, é o de microbiologia médica, de microbiologia clínica, do Ben Scott. Do Murray é excelente. Eu gosto muito do Ben Scott, que ele separa, então, além da microbiologia, ele separa depois, por exemplo, peritonite, aí traz só peritonite, infecção de corrente sanguínea. Então, ele é um livro que eu acho didático. O único problema dele é que ele não tem traduzido, o livro do Ben Scott. Então, ele só tem em inglês, mas é um livro que eu gosto muito. E muito obrigado, viu, Bruno e Ilo, novamente. Eu também agradecer o Bruno, pessoal. Muito obrigado. Foi um prazer, novamente, estar aí com você. Prazer. Boa noite, gente. Eu quero agradecer novamente a presença do Dr. Bruno, do Dr. Ilho e do Dr. Rodrigo e a presença de todos vocês aqui nessa aula. Lembrando que ela vai ficar disponível no canal do YouTube, nesse canal do YouTube, para vocês assistirem depois. E eu também quero lembrar que semana que vem a gente vai ter de novo a aula 7h30 aqui no canal e teremos a participação especial do Dr. Flávio Signorelli. Doutor em Clínica Médica pelo FRJ, pós-doutorando em Reumatologia do Hospital das Clínicas da USP, e com certeza vai ser uma aula bem interessante. Então, o que eu falei no começo dessa apresentação, não esqueçam de colocar os despertadores de vocês no celular para não perder o horário da aula de semana que vem, nem das outras. O certificado, de novo, vai ser disponibilizado depois do dia 6, e para ter acesso ao certificado, o formulário, e para ter acesso ao certificado é necessário preencher esse formulário, ok? Muito obrigado pela participação de todos novamente, então nos vemos semana que vem. Muito obrigado, doutor Ilo, todo mundo aqui.